Você pode sentar. Hoje a gente vai dar continuidade à série Corpo Partido, que nada mais é do que o desejo que nós temos de dar uma resposta à nossa própria igreja diante de alguns fatos e de algumas situações, ou mesmo de momentos que a gente tem vivido dentro da igreja. Sexta-feira fez 22 anos que eu sou pastor dessa igreja. Cheguei aqui um menino, tão velho acabado, vocês acabaram comigo. Isso é o que eu mais trago, vocês acabaram comigo. Eu olho as minhas fotos e eu digo, e tem gente que diz que vida de pastor é fácil, né? Mas, nestes 22 anos aqui, depois eu trabalhei 10 anos numa outra igreja, eu vivi muita coisa. É uma vida, né? 32 anos dentro de igreja é uma vida. Mas eu confesso para vocês que eu não lembro de nada igual à polarização dos últimos anos. Nada. Eu vi muita gente com raiva, com ódio de mim ou de um outro pastor, mas eram isolados. Era aquela pessoa contra a gente, né? Nesses 30 anos aí de ministério, já fui xingado, já fui maltratado. Ok, mas um ou outro vem para cima de mim, beleza. Mas o que me deixou muito amedrontado foi de ver a polarização, onde grupos unidos dentro da própria igreja atacavam outros grupos que também estavam dentro da própria igreja. Uma das coisas que a gente viu foi que as redes sociais revelaram tudo isso. Afinal de contas, a rede social fala do que o coração está cheio, já dizia a Bíblia. Então, a gente olha para as redes sociais, e as redes sociais elas estão cheias disso. Um ódio sendo derramado porque você não pensa como eu, porque você não vive como eu, porque você não acredita como eu. Portanto, eu não quero só que você cale a boca, mas eu quero que você não exista nessa rede social. Portanto, vamos partir para cima. E essa foi a marca. A questão é que isso começou a chegar dentro da nossa igreja. Gente que também trouxe para dentro da igreja a separação daquilo que deveria ser extremamente unido, o corpo de Cristo. Por isso é que a série chama Corpo Partido. E o Luiz lançou a frase dizendo, o corpo não combina com partido. E é verdade, o corpo não combina com partido, o corpo não pode ser partido. O corpo é um só. Ele tem que trabalhar nesse conjunto de um só. Então, para isso, nós começamos a estudar o livro de Romanos. E hoje eu fiquei responsável de trabalhar com vocês o texto de Romanos 13, de 8 a 10. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, é Romanos 13, de 8 a 10. Interessante que você abra aí e cheque o que a Bíblia diz. Mas antes da gente conversar a respeito do texto propriamente dito, e eu já volto no texto, eu queria olhar para as tensões na carta aos Romanos. Quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente vai ver que existem muitas tensões lá dentro. Tensões de várias frentes, de várias partes e de várias áreas. Você vai perceber que o contexto histórico, você vai ver que aquela igreja, ela sofreu uma tensão. Porque os imperadores, Tibério, Cláudio e Nero, eles estavam por ali e você vê Tibério gerando uma confusão primeiro contra os judeus, põe os judeus para fora de Roma, mas logo depois os judeus voltam. Depois Cláudio, um pouco mais à frente, aí ele põe os judeus e é uma catástrofe, porque é como se fosse o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a inundação. Os caras têm que deixar Roma, deixando os seus pertences, as suas casas, os seus bens, a sua profissão para trás, para recomeçar a vida num outro canto. Eles voltam ali para a Palestina, para Israel, e ali eles têm que reconstruir a vida. Num texto de Atos 18, Priscila e Áquila, que são influenciados por esse movimento, sofrem na própria pele esse movimento, Paulo os encontra em Corinto. E começa a trabalhar com eles fazendo tenda, porque era a mesma profissão.
De uma certa forma, esse casal estava reconstruindo a própria vida e Paulo estava ali também ajudando, fazendo a parte dele nesse processo todo. Nero mais tarde persegue a igreja e aí sim, contra os cristãos judeus e contra os cristãos gentios, ele queria acabar com esse povo e não queria mais, e por uma razão simples, porque o imperador, ele se via como uma figura divina. Na verdade, ele se via como um Deus, não era uma figura. Ele se encarnava como um Deus, não era um semideus, era Deus mesmo. E tinha as celebrações, os cultos imperiais, onde ali era prestado toda a adoração àquele imperador. Por aquele imperador eu tinha que me alistar no exército e cuidar de províncias ou ter que atacar outras cidades. Era separado da minha família e assim por diante. Então você percebe que existe ali um movimento contrário à própria igreja e contrário aos princípios da igreja, contrário aos valores inclusivos dos judeus, e ali eles são expulsos, eles são perseguidos, e os cristãos mais tarde inclusive são mortos por causa do não posicionamento em relação ao imperador ser Deus. Então existe ali essa tensão. Dentro da igreja também tinha uma tensão. Existiam os gentios e existiam os judeus. E Paulo tem que escrever os dois grupos cristãos. Por quê? Porque ali havia confusão de monte. Os gentios, por exemplo, eles estavam vivendo, e Paulo tem que escrever uma carta a eles dizendo: olha, a ira de Deus se levanta, se assenta contra toda impiedade e injustiça praticadas por vocês. Ou seja, a ira de Deus se acende porque vocês fazem tudo de errado para com Deus, a iniquidade, e tudo de errado para com o próximo, a impiedade. Então Deus se acende contra você, que só sabe olhar para você mesmo e não responde nada, nem a Deus nem ao próximo. Consequência de tudo isso é que vocês entram numa depravação escada abaixo, que vocês chegam numa condição que não dá. Vocês se tornaram liberais na imoralidade sexual, vocês se tornaram desapegados da família, desobedientes aos pais, criadores de mal, vocês se tornaram corruptos e assim por diante. Este é o papel de vocês. Então eu tenho que falar para vocês que vivem nessa condição mesmo dentro da própria igreja. Da mesma forma como eu também preciso trabalhar com vocês, judeus, que dizem que é o cumprimento da lei que precisa ou que traz salvação. Vocês estão vivendo um legalismo, e esse legalismo não pode ser aceito de forma alguma, porque não é pelo cumprimento da lei, mas é sem dúvida alguma pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não foi Abraão considerado justo porque se circuncidou. Abraão foi considerado justo porque ele creu, é a graça. E ele tem que trabalhar com essa tensão dentro da própria igreja. Mas o que é mais interessante é que Paulo apresenta uma tensão que existe no seguir a Jesus Cristo, que é uma tensão sadia. As outras que eu acabei de apontar não são nem um pouco sadias. Mas existe uma tensão sadia, que é entre o túmulo vazio e o trono ocupado. É um conceito que eu não sei se é de criação do Ziel, mas o Ziel que tem espalhado esse conceito para muita gente. O túmulo vazio e o trono ocupado. O túmulo vazio, ele representa aquele Cristo que venceu a morte e, portanto, já nos deu a salvação, e nós podemos viver e desfrutar dessa salvação. O trono ocupado significa aquele Cristo que voltará, e quando voltar, a consumação total dessa salvação. Até lá, a gente vive com um termo que também a gente conhece, o já, mas ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. E essa tensão percorre o livro todo de Romanos. Por exemplo,
Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E ele vem descrevendo no capítulo 5 e 6 que essa justificação, o ser considerado correto diante de Deus, que me trouxe paz, trouxe alguns outros benefícios, inclusive. O pecado já não mais vive no meu corpo mortal, portanto agora eu posso viver como de fato Cristo deseja. Ele já não me domina mais. Mas aí no capítulo 7, Paulo diz assim, bom, mas o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu desejo eu vivo fazendo. E ele vem explicar do que é a vida no Espírito. Que apesar de já, ainda não. E a gente tem que se esmerar entre o já e ainda não. Entre o túmulo vazio e o trono ocupado. A gente vai voltar nisso mais tarde. Então vamos voltar agora para o texto de Romanos 13, de 8 a 10, diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ele está falando uma afirmação logo de cara, dizendo que há uma dívida impagável. Ele diz, ele fala o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Ele está dizendo que essa tem que ser a característica da nossa vida. Em 3 outras passagens, em 3 outros momentos, Paulo menciona uma dívida. No capítulo 1, versos 14 e 15, ele fala da dívida que ele tem para com aqueles que não conhecem o Evangelho. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Sou devedor de todos vocês. Ele fala de uma dívida também para com o Espírito Santo, em Romanos 8, 12 a 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne. Com a carne eu tenho crédito. Eu faço o que é errado o tempo todo. Pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas a nossa dívida é pelo Espírito, porque ele nos fez morrer os atos do nosso corpo. O Espírito promove isso. Estamos em dívida com o Espírito, porque Ele está fazendo o que Ele sabe fazer, nos tornar santo, enquanto que o restante, a carne, a minha tendência para o que é mal, está sendo destruída dia a dia. Romanos 13, o capítulo que nós lemos, de 1 a 7, ele fala da dívida para com o Estado. E é um texto difícil, porque ele vai dizer que nenhuma autoridade foi constituída que não seja pela vontade de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, para que haja harmonia na terra, para que vocês convivam com uma certa tranquilidade, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Vocês precisam de algum tipo de governo. Ele não explica o tipo de governo, ele só diz que a gente precisa de algum tipo de governo. Porque este cargo de liderança foi constituído por Deus. Ele não está querendo dizer que aquele líder que está lá foi alguém que ele pôs, mas está querendo dizer que aquela função ali foi criada por Deus. E a partir daquela função, o que a Bíblia diz é que a gente tem que submeter a ele. Nós temos dívidas, nós temos que nos submeter. E ele termina o texto dizendo que a gente deve pagar tributo e imposto a quem de direito, honra a quem de direito, temor a quem de direito. Olha que coisa. Ele está dizendo que existe uma dívida. E a dívida é, eu preciso pagar essa dívida. A gente pode olhar esse texto e querer conjecturar um monte de coisas, mas este texto de Romanos 13, de 1 a 7, falando sobre as autoridades,
e a submissão ao Estado, pagando tudo que direito, ele está inserido entre dois textos que falam do amor. Que a gente deve amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos nossos adversários, que a gente tem que se esforçar para manter o amor fraternal, texto utilizado pelo Luiz na semana passada, e este texto agora, quando diz não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Ou seja, é neste contexto que a história vem sendo escrita, dizendo, nós temos dívidas, mas a gente não vai viver desta coisa, porque o fato é, não devam nada a ninguém, exceto o amor. Chega para a pessoa que está do lado e diz, você me deve amor. E o amor que você me deve é impagável. Isso é uma coisa interessante, né? O que significa um amor impagável? Eu acredito que tem gente que vai chegar assim, o amor é impagável. Eu não consigo amar o Rony. É impossível amar o Rony. O amor que eu tenho que ter pelo Rony é impagável, não dá. Então eu peço moratória, não pago mesmo. O Rony é difícil, eu peço moratória, não vou pagar. Mas o que o texto está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo que o que nós temos que fazer é pagar de qualquer jeito. E mensalmente a gente vai quitar aquela dívida, mas a dívida nunca acaba, porque é uma dívida impagável. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Interessante isso, porque o amor, ele não acaba. No texto de 1 Coríntios 13, ele vem trabalhando o conceito do amor, mas antes de ele trazer um pouco o que é o amor, ele diz o seguinte: agora eu vou ensinar para vocês um caminho sobremodo elevado, um caminho excelente pra caramba, mais excelente. Em outras palavras, agora eu vou ensinar para vocês o caminho que vale a pena ser vivido. E aí ele vem falando do caminho a respeito do amor. Ele vai dizer que o amor tem as suas marcas, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu venda tudo o que eu tenho e dê aos pobres, ainda que eu me entregue para ser vitimizado, martirizado ali, nada disso vale se não for fundamentado no amor. Ou seja, qualquer coisa que eu faça, a esfera tem que ser o amor, a atmosfera tem que ser o amor. Eu estou imerso no amor fazendo as coisas. E ele ainda acrescenta dizendo depois quais são as características do amor. O amor não busca o próprio interesse, o amor não arde em ciúmes, o amor ele não se alegra com a injustiça, pelo contrário, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor nunca acaba. Então ele descreve o que é o amor, dizendo, esse é o caminho sobremodo excelente, esse é o caminho que vale a pena ser vivido. E ainda vou dizer mais, ele diz, este é um caminho que é para gente grande, que é para gente madura, porque viver esse caminho não é para criança, porque ele continua dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas agora que sou adulto, me fiz homem, deixei para trás as coisas de menino, ou seja, eu não sou mais aquela criança, portanto, eu experimento tudo aquilo, porque a criança não experimenta isso. É quem é maduro vai experimentar. E aí ele traz ainda mais uma consideração em 1 Coríntios 13, dizendo, olha, sobre tudo aí eu quero que vocês saibam uma coisa. Se apeguem ao amor, e que esse amor seja vivido por vocês. Se apeguem à esperança, se apeguem à fé, mas de todos esses o maior é o amor. Por quê? Por que ele define o amor como maior? Porque por uma razão simples. A esperança, ela está fundamentada naquilo lá da frente, que eu espero. Mas um dia aquilo que eu estou esperando vai chegar. Então eu não preciso mais de esperança. A fé é quando eu não enxergo as coisas, mas aquele que prometeu disse algumas coisas, que eu acredito naquele que prometeu, então porque foi ele que disse, eu vivo pela fé. Mas aquilo que ele prometeu, um dia vai se cumprir. Então eu não precisarei mais da fé. Mas o amor não.
O amor é para o resto da vida, para a eternidade toda. O amor é a marca daqueles que caminham com Jesus Cristo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é a marca daqueles que conhecem e caminham com Jesus Cristo. Portanto, o amor é eterno e é uma dívida, se torna uma dívida impagável. Eu nunca vou poder deixar de te amar. Seja você quem for, eu nunca vou poder deixar de te amar. Seja no que você acreditar, eu nunca poderei deixar de te amar. Sou da época que eu gostava da polarização que existia entre o Corinthians e o Palmeiras. Essa época era boa. Acabou isso, porque o meu Corinthians acabou. Então agora a gente deixa essa polarização para trás. Mas ainda assim a gente se amava. O problema hoje é que não existe isso mais. A polarização fez com que o amor tivesse data de validade. Eu paguei a última prestação do amor. Não preciso pagar mais nada. E a Bíblia está dizendo, essa não é a marca do cristão. A marca do cristão é que entende que o amor nunca morre e vai ficar vivendo baseado nesse amor. A segunda coisa, que o amor ao próximo é uma dívida impagável, o amor ao próximo é cumprir a lei de Deus. O que significa cumprir a lei de Deus? Pois bem, quando a gente pensa em lei, a gente sempre pensa no lado negativo da coisa, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso... como se a lei fosse um negócio chato. No meu prédio, no meu condomínio, são 3 blocos de prédio, ontem à noite, no grupo, estavam reclamando que uma pessoa, 10 e tanto da noite, estava martelando. Eu não estava em casa, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, eu fui perguntar para os meninos, vocês estavam martelando alguma coisa? Porque não pode. A resposta acho que foi do próprio Felipe, não, né, pai? Ok, só para descargo de consciência. Porque não pode. É chato. Tem horas que eu gostaria, mas não pode. Então, na nossa cabeça, a gente pensa na lei como algo negativo. E ele é negativo porque traz punição. Mas quando a gente vai para o capítulo 7 de Romanos, no verso 12, ele diz o seguinte, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual, a lei é boa. E o que eu mais gosto, no verso 14, a lei é espiritual, no verso 16, a lei é boa, e o que eu mais gosto, no verso 10, ela é destinada a produzir vida. Ou seja, a lei existe para produzir vida, porque ela é boa, santa, justa e espiritual. Faltou a palavra justa. Ela é boa, santa, justa e espiritual, segundo o texto de Romanos 7. Então a gente tem que olhar para a lei e mudar um pouco o nosso conceito, dizendo, opa, a lei tem uma razão de ser. E qual é a razão de ser? Bom, vamos pensar na lei. Ele cita mais tarde os mandamentos. Então, estava o povo judeu ali escravizado no Egito, e isso tem muita representação para nós hoje em dia, porque era uma escravidão, como se fosse a escravidão do pecado, sob o jugo, como se fosse o jugo do faraó, como se fosse o jugo do próprio Satanás. Ali aquela condição era caracterizada, algo que nos mostra, nos ensina a respeito da nossa vida hoje. E o que é que fez? Deus diz que com uma forte mão, ele foi lá e tirou o povo de lá. Disse, vocês são meu povo, não é para estar aí. Eu agora vou levá-los por uma terra prometida, terra que manam o leite e o mel, terra boa para caramba. Vocês vão sair daí e vocês vão entrar lá. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que o escravo estava vivendo debaixo da lei da escravidão, e vocês só podiam fazer o que isso os caracterizava. Agora, para vocês viverem de acordo com aquilo que eu sou, para que vocês se tornem parecidos com o que eu sou, então eu vou torná-los agora debaixo da lei que eu estou dando, porque essa lei que eu estou dando vai produzir vida
dentro da comunidade, porque afinal de contas a lei é boa, justa, santa e espiritual. Então vocês vão viver dessa condição lá. Essa é a característica. Vivam debaixo da lei. Enquanto vocês estiverem debaixo da lei, praticando o que a lei perdiz, vocês vão estar juntos, unidos, vocês vão estar parecidos comigo e assim por diante. A partir do momento que vocês descumprem, isso cai por terra. Então vocês têm que praticar a lei, viver a lei. E é isso aí, a lei existe para produzir vida. Ela vai produzir... Cadê meu mouse? Ela vai produzir essa vida em nós o tempo todo. Ela caracteriza... O mouse está aí? Não. Bom. Você vai amar de uma forma interessante. Você vai aprender que a lei existe aí e ela está nos obrigando a amar o próximo. Agora vamos pensar uma coisa. Por que a quebra da lei, ela sempre caracteriza uma disfunção que quebra o amor? Lá em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. E é bacana de entender que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E diz, homem e mulher os fez. Então, muito da criação nos ensina. Porque um casal, junto com Deus, ele espelha a Trindade. Porque homem e mulher foram caracterizados como a Trindade. Quem é a Trindade? Deus Pai, o Filho e o Espírito, um Deus só, que ali eles vivem a esfera do amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Pai, o Filho e o Espírito estão no ambiente de amor. O amor é equalizado entre eles. Aí Deus diz, olha, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você certamente vai morrer. E acontece que ele come. Quando Deus chega na presença do homem e vê o homem escondido e tudo mais, ele fala, peraí, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Qual é a resposta do homem? Deus foi a mulher que o Senhor me deu. É isso aí, a culpa é dela. Na verdade, a culpa é dela, mas também é do Senhor. Eu estava aqui, de boa, fazendo as tarefas que o Senhor me deixou fazer. A última recente, inclusive, era dar nome aos animais, cumpri tudo isso. Aí o Senhor veio com aquela ladainha, a partir de não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer alguém que lhe corresponda. Eu estava muito bem sozinho. Eu era feliz, curtia. Mas o Senhor resolveu mudar essa história. Então a culpa é do Senhor. A segunda coisa é dessa mulher também. Eu acho que faltou algumas coisas na criação. O Senhor tirou só uma costela, poderia ter tirado mais e aí estaria completa. Porque estou eu fazendo o que o Senhor manda eu fazer e ela estava no shopping olhando para a vitrine, dizendo, olha que fruto bacana, deve dar, é saboroso, deve dar inteligência e assim por diante. O que é que ela faz? Ela come. Ela comeu. E aí vem, né? Se você não comer, já sabe. Não tem. Isso é na minha Bíblia, tá, gente? Não é na sua. É na minha. Estou dizendo a minha Bíblia. Mas eu não sei se você entendeu ainda. Nesse texto de Gênesis, ele está revelando o absoluto do amor do homem caído. É aquele que só sabe amar a si mesmo. Ele não tem outra condição na vida que não seja amar a si mesmo. A lei existe para produzir vida. Ela é boa, santa e espiritual. Que vida? A vida que caracteriza a equalização desse amor.
porque eu passo, no resumo da lei, a viver qualificado de acordo com como eu não vivia em pecado. Porque o resumo da lei, segundo Jesus Cristo, é você vai amar Deus em primeiro lugar e depois você vai amar o próximo como a ti mesmo. Não existe mais aqui uma condição onde você vai amar o próximo e você vai se amar. Ele diz, não, é um mandamento só nessa segunda condição. Você ama Deus sobre todas as coisas. Eu entrei agora nessa esfera do amor. Eu conheci aquele que é o amor. Eu estou encharcado por aquele que é o amor. Portanto, eu consigo agora amar o próximo como a mim mesmo. A esfera é outra. Por quê? Porque eu estou vivendo o que Deus propôs para que eu vivesse. Eu estou vivendo o que Deus criou, como Deus criou para que eu vivesse. É a partir daí que essas condições vivem. Então eu passo a ter Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu jamais vou quebrar um mandamento porque eu feriria Deus. E eu jamais vou quebrar um mandamento porque eu feriria o meu próximo. Porque eu estaria olhando para mim mesmo e só para mim mesmo. É um orgulho absoluto. Mas como eu conheci este Deus, eu agora tenho a equalização desse amor. Eu não preciso e eu não devo mais amar a mim mesmo sobre todas as coisas, quebrando tudo o que o outro propõe e quebrando e rompendo com todo aquele que caminha comigo. Hoje eu posso viver em harmonia e essas leis que foram dadas, elas foram dadas para promover vida. Não é mais centrado em mim mesmo, mas agora é centrado neste Deus que me ensinou a amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, e eu posso viver nessa condição. Portanto, ao amarmos o próximo, nós vivemos o cumprimento da lei. Em outras palavras, o descumprimento da lei promoveu morte. O cumprimento da lei promove vida. E a vida é fundamentada aonde há amor. E a terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente tem que multiplicar o talento. O amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo. A gente tem a ideia de que a lei é uma série de proibições dadas por Deus porque Ele quer mandar, né? Parece mãe com filho. Você tem que acordar, você tem que escovar o dente, você tem que tomar café, você tem que lavar o rosto, você tem que guardar a lancheira, você tem que pegar um material e você tem que ir embora. Por que ela está fazendo isso? Porque está querendo estruturar o filho? Que nada, eu conheço mãe. Mãe está fazendo isso porque ela quer ter o controle. Esse é o desejo dela. E ela sai definindo como tem que ser. Por quê? Porque ela precisa dizer, sou eu que mando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Não precisa dizer, vocês mandam. É fato. Então você olha que a lei, ela não é isso. Mesmo porque a lei existe para promover vida. E ele está explicando, a lei existe para promover vida. Ele pega algumas ilustrações. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. A lei é o cumprimento do amor, porque eu passei agora a ter a capacidade de amar o próximo como a mim mesmo. Ok. E aí ele vai falar de não matar, não adulterar e assim por diante. O que isso significa de fato para nós? Que eu não posso adulterar? E essa é a lei? Por que é que tem essa lei, pô? Se não tivesse essa lei, a gente estava aí. Ah, por quê? Mas na verdade o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: você vai amar, e porque você ama, você não vai adulterar. Porque você ama, você vai preservar assim o lar,
o casamento e a dignidade e a honra do seu cônjuge. Recentemente, essa semana, eu acho, Caleb contou uma história para a gente, que o Jaziel Botelho, ele fez uma comparação, ou acrescentou, quando leu o texto de Efésios, que dizia o seguinte: maridos, vocês devem amar a igreja como Cristo amou e se entregou por ela, para apresentá-la diante de Deus. E aí ele vem caracterizando as marcas daquela mulher, ou seja, ela tem que estar cada vez mais parecida com Jesus. Então essa é a tua função, pegar a sua mulher e trazer para frente de Deus, dizendo: ela parece com Jesus. E ele diz o seguinte, que este texto poderia ser muito bem aplicado se a gente pensasse na parábola dos talentos de Mateus 15. Quando o marido olha para sua esposa, e a parábola diz que um dono lá pegou o que ele tinha, 5 talentos entregou para um, 2 talentos entregou para outro, e 1 talento entregou ainda para um terceiro. O que tinha 5 talentos investiu, produziu. Quando o dono lá voltou, o senhor voltou, os 5 ele entregou 10. Bom, você fez o bem, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. O que tinha 2 também investiu, aplicou. Quando o servo voltou, o que tinha 2 entregou 4. Quando o chefe voltou, o que tinha 2 entregou 4. Bom, parabéns, foste fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. E aquele que tinha 1, com medo do servo, esconde, enterra. E ao enterrar, o chefe volta e diz: eu tinha medo de você, então estou entregando aqui aquilo que o senhor me deu, devolvo o que o senhor me deu. E aí ele se lasca na fala no texto da parábola. E o Jaziel fez uma comparação brilhante. Ele diz que o texto de Efésios é como se fosse um desses que recebeu o talento. Você recebeu a sua esposa como um talento, mas você entregou para Deus de volta, muito mais qualificada. Você fez com que ela se tornasse parecida com Jesus Cristo. Você a ajudou a encontrar a sua vocação, o seu propósito. Você fez com que ela se tornasse uma mulher devota, trabalhadora. Você foi o canal da produção deste conteúdo todo, dessa história toda, na vida dessa mulher. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que quando ele diz: você não deve adulterar, mas você vai amar a sua esposa, e somente ela você vai amar, e porque você ama, você não adultera, e porque você não adultera, por causa do amor, a consequência é: eu estou preservando o meu lar, eu estou preservando o meu casamento, estou preservando a dignidade do meu marido, ou da minha esposa. Você está promovendo. É talento. É talento. Da mesma forma como ele diz: você vai amar, por isso você não vai matar, preservando a vida e o bem do próximo. Mas Jesus, quando chega no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: o que é que a lei diz? A lei diz que você não deve matar. Mas eu quero dizer os negócios para você. Se você ama de fato, não é que você não vai matar, mas você entendeu que até o irar-se não faz parte daquele que segue a Cristo. Por isso, se você irou, você sabe que no seu coração você já intentou o mal contra aquela pessoa. E como nós temos vivido um período onde a ira não é algo mais velado, mas a ira é algo exposto, publicado. Eu vou para as redes sociais, eu fico bisbilhotando a vida de todo mundo, e a partir dali eu faço calúnias a respeito daquela pessoa, porque o meu desejo é que aquela pessoa não exista na face da terra. Quando Romanos 1 vem descrevendo a depravação humana, bisbilhotar e calúnia são marcas da depravação humana.
Porque no corpo de Cristo, nem menção dessas coisas deve existir. Aqui vocês precisam viver em amor. E mesmo que o outro pense diferente de você, e a gente incentiva os pensamentos contrários, antagônicos, e mesmo que o outro pense contrário a mim, eu o amo. Porque essa é a marca do cristianismo. Eu o amo como ele é, porque essa é a marca daquele que segue a Cristo. Eu o amo, e porque eu amo eu não mato, eu mantenho a integridade dele. Eu o amo, e porque eu amo eu não permito a ira no meu coração, porque é assim que é aquele que segue Jesus Cristo. E ele ainda continua dizendo: você vai amar, e por isso você não vai furtar, preservando os bens do outro. No cristianismo, aquele que furtava, ele não furta mais, antes trabalha com as próprias mãos para ter o que ajudar quando um amigo, alguém estiver passando necessidade. É assim que a Bíblia diz. Então ele está dizendo: olha, no cristianismo eu amo, e porque eu amo eu não furto, e porque eu não furto eu trabalho, e porque eu trabalho eu tenho com que ajudar o próximo, porque não cabe àquele que ama furtar, porque não cabe àquele que ama não ter como ajudar o próximo em sua necessidade, porque ele entendeu a oração do Pai Nosso. O pão é nosso de cada dia. Então por isso eu amo. Por isso eu amo. Você vai amar, por isso você não vai cobiçar, preservando aí a simplicidade e o contentamento diante de Deus. Sabe onde a gente vê esse texto da cobiça? E esse texto exemplifica os 10 mandamentos. Por exemplo, os 5 primeiros mandamentos, eles são muito relacionados na nossa relação, no nosso compromisso com Deus. Deus é Deus e ponto. Na minha vida só tem esse Deus. E eu só tenho esse Deus e só Ele eu adoro. Portanto, eu não tenho ídolos na minha vida. E ainda digo mais: aquilo que eu falo, eu vivo. Por isso eu não digo o nome de Deus em vão. Eu descanso porque eu sei que o meu Deus continua fazendo e nada depende de mim, tudo é dele, portanto posso descansar. E se eu quero checar como está a minha relação com Deus, basta eu checar como está a minha relação com os meus pais, porque eu honro os meus pais, que eu vejo. Então honrar a esse Deus que eu não vejo está sendo muito bem exemplificado aqui. Os outros têm a ver com o próximo. Mas eu não cobiço, que é o último, por uma razão bem simples. Porque o primeiro diz que Deus é Deus, e Ele é o único Deus na minha vida. Portanto, Ele é tudo o que eu preciso. Eu não cobiço, porque eu não preciso de coisa alguma mais. Eu estou realizado, satisfeito. Eu tenho tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso está descrito lá no primeiro mandamento. Deus é o meu único Deus. Voltando ao que eu estava dizendo, quem aprendeu isso foi o pastor Davi, o rei Davi, quando disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então você olha e entende que o que o texto está dizendo tem muito a ver com o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Eu estou multiplicando talentos o tempo todo. Eu estou promovendo vida o tempo todo. Porque o cumprimento da lei nada mais é do que promover vida. O texto, ele continua agora entrando numa outra abordagem. Ele diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos.
A noite está quase acabando, o dia logo vem. Ele começa dizendo a compreensão do tempo. Façam isso. Façam isso. Vocês vão viver de acordo com esse amor descrito aí em cima, não devendo nada a ninguém, exceto o amor. Vocês vão fazer isso. Mas para fazer isso, para que isso seja de fato experimentado por você, você não pode esquecer de algo que está aqui. O que está aqui agora é que você precisa compreender o tempo. O que é que está acontecendo aqui e agora? Mas o tempo não é esse tempo que a gente conta no relógio. Porque a gente é escravo desse tempo. A gente fica aí o tempo todo querendo controlar a nossa agenda. Nós somos avaliados pelo cumprimento, né, pela realização de prazos, se a gente entrega no prazo ou não. É o tempo todo, o tempo fazendo valer em nós. A gente corre com os nossos filhos e coloca os nossos filhos num monte de coisas. E aí ele tem que correr em cima da agenda que você preparou para ele, porque o tempo está aí. E a máxima é: o tempo é... O tempo é? Vocês não sabem. Dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Bando de crentes que vão falar: não, vocês sabem. Compreendam o tempo. Compreendam o tempo. O tempo que nós estamos vivendo. A compreensão desse tempo vai me ajudar a viver tudo o que eu estou vivendo aqui em cima. É porque eu entendi o tempo. Tudo o que está descrito aqui fará sentido. Eu não vou dever nada a ninguém, exceto o amor. Por que precisa compreender o tempo? Ele diz: porque chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acorda. Vocês estão aí numa condição letárgica. Parece que vocês comeram feijoada espiritual e estão agora num sono espiritual. Acorda. Acorda. Porque o tempo agora é de estar despertado. O tempo agora é de estar acordado. O tempo agora não é de dormir. Mas o tempo agora é momentos não para descanso, mas para ação. Para trabalho, para a vida. Acorda, acorda. E ele diz: acorda, porque a salvação está próxima, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Presta atenção, a salvação está próxima do que quando cremos. Ela está mais adiantada do que quando cremos. Então acorda. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que a salvação ela tem um quê de desenvolvimento. Biblicamente falando, a gente fala da justificação, da santificação e da glorificação. A justificação é no momento que eu compreendo e eu entrego a minha vida para Jesus, eu me tornei ali um justo, porque Deus olha para mim e diz: não tem nada a ver com o que você fez, não tem nada a ver se você foi um cara bom ou não, não tem nada a ver com nada do que você fez. Tem tudo a ver com o que eu fiz. Isso é a graça. E porque você entendeu a graça, se entregou a ela, me fez o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você entenda que agora você está justificado, você é justo. O que é ser justo? Aos olhos de Deus você está correto. Não, mas eu fiz aquilo. Ok, a cruz de Cristo trabalhou tudo isso que você fez. Não pegue aquilo que você fez como justificativa, porque pegar como justificativa é minimizar a obra de Cristo na cruz. Ele pagou um alto preço pelo pecado que você cometeu. O preço não foi em bitcoins, euros ou dólar, nem prata, nem ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Foi um preço altíssimo que me deu a salvação. Eu entendi, eu compreendi, eu agora sou considerado justo. Mas o ser considerado justo na salvação
ela também caminha paralelo o desenvolver da minha salvação, que é uma parceria com o Espírito Santo. Eu vou trabalhando o ser mais e mais e mais parecido com Jesus Cristo, fazendo a minha carne, o meu pecado, o ser pecador, esse orgulho que é centrado em mim mesmo, acabando, e eu me tornando cada vez mais capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então eu fui salvo, justificado, mas agora eu estou na santificação, que é o desenvolvimento da salvação. Mas a Bíblia diz que esse Jesus que veio e morreu e foi crucificado, um dia voltará. E no dia que ele voltar, todo este sofrimento, toda essa luta, toda essa batalha que eu vivo, por fazer morrer, por me despir deste velho homem, acabou. Porque quando Jesus Cristo voltar, ele celebrará a transformação integral na minha vida. Que Deus! Então, em outras palavras, eu vou na salvação, ela é pela graça, ele me alcançou, ele veio e me tornou justo, mas se isso é fato, eu também me empenho para me tornar cada vez mais parecido com ele. E com o Espírito Santo juntos, nós caminhamos direto para o dia que Jesus Cristo voltar. Chegou a hora. A salvação está próxima. E ele termina dizendo: a noite está quase acabando. O dia logo vem. Aqui ele não está fazendo uma alusão de que Paulo estava enganado, dizendo que está próximo. Então Paulo errou. Porque tem, sei lá, quase 2000 anos que Paulo escreveu isso aí, o dia está próximo. Paulo, que é isso? Porque um dia para o Senhor vale mil. Não, o que ele está dizendo é, a cada dia da minha vida, eu estou mais próximo da volta de Jesus Cristo. E a cada dia que vai passando, eu estou chegando perto daquele dia. Então eu tenho que discernir o tempo. Eu tenho que compreender o tempo. Eu tenho que acordar, porque chegou a hora. Eu tenho que me despertar, porque eu estou vivendo isso aqui. E viver isso aqui é sem dúvida nenhuma a marca do cristão. Por quê? Porque o túmulo vazio me faz olhar sem dúvida nenhuma para aquele trono, o trono ocupado. O túmulo vazio, aonde eu obtive a salvação, ele me faz olhar lá para frente dizendo, aquele trono ocupado, um dia vai concluir que é a glorificação em mim. E esse dia está chegando. Porque eu preciso olhar para Cristo. E eu preciso olhar dizendo, não é que ele veio somente, mas ele vai voltar. E porque ele vai voltar é que eu empenho toda a minha vida agora. Porque eu entendo o que vai acontecer, eu conheço o final do filme. Eu não preciso mais, na expectativa, dizer, como é que esse filme vai acabar? Não, eu sei. Ele acaba com o meu Redentor, que está vivo, voltando para me buscar, para que aonde ele esteja, eu esteja com ele por toda a eternidade. É isso que ele está propondo. Então, essa visão de futuro, como dizia o Machado, ela norteia o meu presente. Jesus vai voltar. Significa que quando ele voltar, tudo isso será concluído, inclusive na minha vida. Mas até lá, eu tenho que desenvolver essa salvação. E o desenvolver a salvação é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É ser convertido para Cristo, ele implica em ser convertido para o próximo. O reino de Deus é um reino de pessoas que se amam. O reino de Deus é caracterizado pelo amor de Deus na vida da gente. No reino de Deus não acabe o corpo partido, porque a evidência do reino é o amor. A evidência do reino é o amor. Nós devíamos ir para as redes sociais, em vez de propagar a ira, o ódio, a divisão, nós deveríamos ser estandartes, baluartes, dizendo, Jesus Cristo acaba com toda essa confusão de vocês.
Jesus Cristo é maior do que qualquer ideologia de vocês. Vocês não têm a verdade absoluta, nem você, porque a verdade absoluta, ela veio, morreu e ressuscitou. A verdade absoluta bate no peito dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Essa é a verdade absoluta. É nele que a gente se fundamenta. Portanto, é nele que nós espelhamos. E ele nos diz que nós devemos amar o nosso próximo. Que o resumo da lei é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aquele que entendeu que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, entendeu também que vai amar o próximo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque o corpo não combina com partido. Não combina. O corpo não combina. Não tem jeito. Jesus Cristo está voltando. E eu olho falando: ele está voltando. Puxa vida. Quando ele voltar, a marca eterna é nós vivendo em amor. Então eu já vou começar a fazer isso agora. Porque eu quero ter essa garantia de que eu vou estar lá. Porque a garantia de que eu vou estar lá é que eu entendi que eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas. E também amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não tenho o direito de destruir o meu próximo. Eu tenho o direito de discordar. Mas eu não tenho o direito de destruir o meu próximo. Eu tenho o direito de não estar muito ou nada concatenado com as ideias dele. Mas não tenho o direito de não amá-lo e de não conviver com ele. Porque eu tenho uma dívida impagável para com ele. Eu devo o amor. E esse amor que eu devo nunca será pago, nem mesmo na eternidade. Quero terminar com um versículo de Judas, verso 21. Mantenham-se no amor de Deus. Esperem que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se. Fiquem neste amor. Permaneçam nesse amor. Esforcem-se para estar nesse amor. O que depender de vocês, tenham paz com todos. Ame o próximo. Seja produtor de talentos. Porque um dia, aquele que vem, virá e não tardará. E nesse dia, a eternidade é uma eternidade onde o amor vai ser vivido. Sabe qual é a minha oração? Eu não sei onde você está hoje. E não sei quais são os relacionamentos da sua vida que você, porque amou a você mesmo mais do que qualquer outra coisa, quebrou. Está na hora de restaurar. Porque o corpo não combina com partido. Agora está na hora da gente mostrar que a gente é crente para valer. Que a gente mostra, inclusive nas nossas redes sociais, que a gente discorda com o outro, ou do outro. Mas eu amo o outro, a despeito da minha concordância.
E eu vou produzir o talento. Vou formar talentos na vida daquele aquele mesmo que discorda de mim. Porque essa é a vida do cristão. Mantenham-se no amor de Deus. Mas vocês vão se manter nesse amor de Deus esperando. Mantenham-se no amor de Deus enquanto vocês estão esperando. O mestre vai voltar. E no dia que ele voltar, não haverá mais nenhuma discordância entre nós. Porque aquele que é verdade, aquele que é o caminho e aquele que é a vida, nos encontrou de uma vez por todas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente aprenda a amar sobre todas as coisas. Deus abençoe sua vida.